Olá, mais uma vez nós estamos entrando na tua casa, com a tua permissão, com o programa Palavra de Fé. Programa esse que tem como propósito levar um pouco mais de paz, esperança, fé e amor para você. Hoje nós vamos fazer uma reflexão da Palavra de Deus que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1 ao 5. Assim diz a Palavra de Deus. Agora, irmãos, queremos que vocês tomem conhecimento da graça que Deus concedeu às igrejas da Macedônia. No meio da mais severa tribulação, a grande alegria e a extrema pobreza deles transbordaram em rica generosidade, pois dou testemunho de que eles deram tudo quanto podiam e até além do que podiam. Por iniciativa própria, eles nos suplicaram insistentemente o privilégio de participar da assistência aos santos, e não somente fizeram o que esperávamos, mas entregaram-se primeiramente a si mesmos ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. Que palavra bendita, maravilhosa! Pastor, o que nós vamos falar hoje? A palavra de hoje, o tema é ofertando ou doando-se a si mesmo. Nós vamos entender a importância de nós nos doarmos completamente a Deus. Primeiramente, nós temos que entender. Paulo estava escrevendo a igreja de Coríntio, e essa igreja de Coríntio, ela é uma igreja rica, uma igreja próspera, uma igreja que tinha muitos dons, mas tinha muitos pecados. Tinha o pecado da avareza, tinha pecado sexual, tinha o pecado de ciúme, dissensões, falta de unidade nessa igreja. Essa igreja, na verdade, além ou apesar dos dons que essa igreja tinha, ela tinha a falta do maior dom, que está em 1 Coríntios capítulo 13, a falta do dom de amor, ou dom supremo do amor. Era uma igreja que tinha muito, mas amava pouco. Em contraste, Paulo agora está falando de uma igreja chamada uma igreja de Macedônia, uma igreja que vivia ao norte da atual Grécia hoje, que seria a cidade de Filipos, Tessalônica e Bereia. Era uma cidade ou uma região da Macedônia que era pobre, extremamente pobre, e eles estavam agora querendo doar, participar, e eles insistiam em participar dessa doação, dessa oferta para o povo judeu que estava passando por grande necessidade. Esse povo judeu, o povo da Judéia, eles estavam passando por fome extrema, eles precisavam de ajuda, precisavam de socorro. Uma seca se abateu naquela região e muitos estavam passando por muitas necessidades. Então, olha só, Paulo faz aqui uma comparação, na verdade, entre duas igrejas, duas cidades, de Corinto e da Macedônia, região da Macedônia. Uma extremamente rica, próspera, mas avarenta, e a outra extremamente pobre, mas uma igreja que era liberal em ofertar e queria apoiar também os seus irmãos que estavam passando por grande necessidade. Então, eu aprendo aqui uma coisa muito interessante. A palavra de Deus nos ensina que não é errado ser rico, pelo contrário, nós podemos ser ricos, podemos ser prósperos, e quando nós obedecemos a palavra de Deus, guardamos os seus mandamentos, essa riqueza, as bênçãos, elas vêm, correm atrás de nós, nos alcança e elas permanecem, assim como diz Deuteronômio capítulo 28, versículo 1 e 2. A palavra de Deus ainda vai mais longe, e ela também diz assim, em 1 Timóteo 6,10, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então não é o dinheiro ser raiz, mas quem ama, quem coloca o dinheiro como um ídolo, ou seja, essa pessoa vive em função do dinheiro, em função das riquezas. Esse é o problema muitas vezes da humanidade. As pessoas esquecem que existe um bem maior, que é o amor, ou seja, você se entregar, ter uma atitude positiva em prol para ajudar outras pessoas, e vive somente para o material, esquece do espiritual, esquece dessa lei maior, o dom maior que é o amor.
A palavra de Deus ainda vai mais longe, em Mateus 6,24, e diz assim que não podeis servir a dois senhores, ou Deus ou Mamon. Aqui fala Mamon, em outras traduções fala riquezas, ou seja, as riquezas podem tornar um Deus, ou seja, aquilo que ocupa o lugar de Deus pode se tornar um Deus. No caso aqui, as riquezas podem se tornar um Deus. Agora então, por que esse povo, né, que era pobre, extremamente pobre, foi exemplo de doação? Por que esse povo foi digno de ser relatado por Paulo? É isso que nós vamos ver nessa palavra. Primeiramente, eu tenho que compreender que foi predito, foi profetizado por Ágapo uma grande fome. Está lá em Atos capítulo 11, versículo 27 a 30. Então, Ágapo era um profeta da igreja de Antioquia, juntamente com Paulo, com Barnabé. Ele profetizou uma grande fome, e essa fome veio nos dias de Paulo. E agora o Paulo estava juntando verbas, dinheiro, né, para poder socorrer esse povo da Judéia que passava por tão grande necessidade. E essa igreja, a igreja de Macedônia, era uma igreja cheia da graça de Deus. O que é graça? É favor não merecido ou favor imerecido. Essa igreja, ela tinha uma comunhão muito grande com Deus. Essa igreja, ela tinha se entregado por completo a Deus. Por isso que essa igreja acaba dando esse grande exemplo. E é exemplo para nós hoje também. Essa igreja da Macedônia, nós já falamos, é uma igreja extremamente pobre. E eles deram além do que podiam. Eles suplicaram, imploraram para participar do privilégio de participar da assistência aos santos. Que interessante, muito interessante isso que eles fizeram. Mas por que eles se entregaram? Por que eles entregaram além do que eles podiam? Na verdade, eles se entregaram, como diz o versículo 5, primeiramente a si mesmo ao Senhor. Então eu aprendo aqui uma lição fantástica. Jamais alguém vai se entregar para outro, jamais alguém vai poder amar outro se primeiramente não se entregar e não amar ao Senhor. Como diz a palavra de Deus, quando religiosos vieram interrogar Jesus sobre os principais ou o principal dos mandamentos, Jesus disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu pensamento, com todas as tuas forças. E o segundo, semelhante a este, amarás ao teu próximo como a si mesmo. Então eu aprendo uma lição: é impossível alguém amar o próximo como a si mesmo se primeiramente não se entregar por completo e totalmente ao Senhor. Essa é uma máxima que nós aprendemos na Bíblia, é um princípio. Se eu me entrego totalmente a Deus, sem reservas, ou seja, eu morro para mim mesmo, eu vou poder viver para Cristo, não tem outra forma. E essa igreja, então, na Macedônia, que seria hoje o norte da Grécia, né? Essa igreja que tinha essas igrejas fundadas por Paulo, a igreja de Filipos, Tessalônica e Bereia, era um exemplo, porque contribuíram de uma forma muito generosa, não contribuíram somente com o dinheiro, com recursos, mas na verdade eles deram a si mesmos. Isso é uma coisa muito interessante. Então nós vamos aprender que primeiro eles estavam passando também por um período de fome e tribulação. Essa igreja também passava por fome, essa igreja também passava por tribulação, essa igreja também, quem sabe, até necessitava de ajuda. Talvez por isso que Paulo até nem pediu o apoio dessa igreja. Quem sabe essa igreja também merecia ser ajudada. Então uma coisa que eu aprendo, quando nós dizemos que não temos, na verdade nós estamos dando desculpas, porque outras pessoas que têm menos que nós têm ainda e se sentem como privilégio de poder ajudar outras pessoas. E isso nós vemos na prática, no dia a dia. Segundo lugar, essa é uma igreja realmente muito pobre, povo extremamente pobre. Só que essa pobreza não impediu-os deles participarem da ajuda aos necessitados. Terceiro, eles participaram com extremo gozo, ou seja, com extrema alegria. E nós aprendemos que quando nós vamos ofertar a Deus, seja lá o que for, tem que ser com alegria, tem que ser com uma forma voluntária. Outra coisa que eu aprendo, eles deram além do que podiam. Muitas vezes nós ficamos impondo restrições, limites para não ajudar.
achando que essas desculpas vão até, de repente, fazer com que Deus não queira que a gente participe. Não, Deus quer que a gente participe, que a gente ajude, porque se a gente for analisar, sempre terá pessoas piores do que nós, sempre terá pessoas com menos do que nós, sempre terá pessoas que precisam mais do que nós. E nós temos que aprender uma lei. E o próprio Jesus disse que é melhor dar do que receber, é melhor servir do que ser servido. O próprio Jesus nos ensinou. Então, quando nós damos, na verdade, nós não perdemos, nós ficamos mais ricos espiritualmente. E nós abrimos a porta para ser mais abençoado e para Deus multiplicar todas as bênçãos que Deus tem para nós. Então, realmente é melhor dar do que receber. Quando nós damos, nós ficamos alegres, porque estamos ajudando pessoas que estão em necessidades. Outra coisa interessante que eu aprendo é que eles ansiavam pelo privilégio de compartilhar suas provisões. Você também insiste em ajudar as pessoas, em compartilhar sua renda, suas provisões, aquilo que você tem, seus recursos. E por último, e que não seja o último, mas seja o primeiro, eles se deram primeiramente ao Senhor e também aos outros. Então aí está o segredo de poder compartilhar, de poder doar, de poder ofertar. Jamais alguém vai dar alguma coisa para o outro se primeiramente não for de todo o coração e não se der ao Senhor. Eles se doaram, se ofertaram ao Senhor e por causa disso, porque se deram ao Senhor, agora estão aptos a se darem, se ofertarem também aos outros. Então, eles contribuíram apesar das circunstâncias. Quando nós experimentamos a graça de Deus, ou seja, o favor de Deus em nossas vidas, nós não usamos as circunstâncias como desculpas para não deixar de contribuir. Então vamos parar de usar as circunstâncias como desculpa e vamos contribuir, vamos ajudar o mais necessitado, porque assim nós vamos expressar o verdadeiro amor às pessoas. Para algumas pessoas é a crise que impede a pessoa de contribuir, para outras é Cristo que as constrange para contribuir, para criar, para ir à frente, apesar das circunstâncias. Eu aprendo uma coisa muito interessante. Nós podemos ir ao encontro dessa maré, dessa onda e dizer, estamos vivendo em crise. Ou seja, então não podemos investir, não podemos ir além, ou podemos dizer, nós estamos em Cristo. E em Cristo não há crise. Em Cristo Ele manda que nós criamos. Em Cristo Ele faz que nós prosperamos também, apesar das circunstâncias que estamos vivendo. Outra coisa importante que eu entendo aqui, que eles contribuíram com muito entusiasmo. O que é a palavra entusiasmo? Entusiasmo é cheio de Deus dentro de si mesmo, ou seja, quando você está cheio de Deus dentro de si, Deus é a fonte da alegria, Deus é a fonte do amor, Deus é a fonte da paz, Deus é a fonte da bondade, automaticamente você vai olhar como Deus vê, você vai ouvir como Deus vê, você vai agir e reagir como Deus age e reage. É assim que nós entendemos e compreendemos a palavra de Deus. Então é impossível amar a Deus e ignorar a necessidade do próximo. Vou repetir, é impossível amar a Deus e ignorar a necessidade do próximo. Se você ignora, se você não vê, se você desvia do pobre, do necessitado, você não ama a Deus. Se você ama a Deus, você vai agir como Jesus. Ele mesmo se sacrificou, Ele se entregou, Ele se ofertou, Ele se doou como sacrifício vivo e agradável a Deus, ao Pai. Então, queridos, hoje, se essa palavra está falando com você, eu peço para que você primeiro se doe, se oferte completamente a Deus. Aí você vai amar e você vai satisfazer as necessidades do teu próximo.
Nós aprendemos em Atos 20:35 que mais é bem-aventurado é dar do que receber. A palavra de Deus diz que é melhor dar do que receber. O que é a palavra aventurado ou a boa-aventura, né? As boas-aventuranças? É mais do que feliz. Você vai ser mais do que feliz quando aprender a dar. Porque quando você dá, você não retém. Quando você não retém, você está semeando. Quando você semeia, você atrai para você uma grande colheita. Isso é uma lei da natureza, porque quando você come a semente, você satisfaz no momento, mas quando você planta, ou quando você semeia, você traz uma multiplicação dessa semente e o teu alimento vai ser muito maior. Então, doe, semeie na vida dos outros, que você vai ser mais feliz, mais bem-aventurado, mais do que feliz. Uma coisa que eu aprendo, que é impossível alguém se dar a alguém por completo se primeiramente não se der ao Senhor. Então, se você não se der ao Senhor, é impossível você dar alguma coisa que preste aos outros. Se você quer dar algo que tenha valor, que é o amor aos outros, primeiramente ame a Deus, primeiramente se entregue a Deus, primeiramente se entregue sem reservas ao Senhor. Qual é a chave para que as pessoas se doem a Deus? Isso é uma coisa muito interessante. E aqui em 2 Coríntios 8:5 traz a resposta. Primeiramente, eles se ofertaram a si mesmo a Deus. Pastor, o que significa se ofertar a si mesmo a Deus? O que significa se entregar por completo a Deus? Muito simples, é entregar 100% do teu tempo, 100% dos teus recursos, 100% das tuas energias, 100% da tua vontade, 100% dos teus sentimentos, ou seja, deixar que Deus comande você, deixar que Deus ele sente no trono do teu coração e domine os teus pensamentos, domina as tuas palavras, domina a tua razão, domina a tua vontade, ou seja, que tenha domínio completo e irrestrito de todo o teu ser. Ou seja, você tem que morrer para si mesmo e viver para Deus. Por quê? Por quê? Muito simples. Jesus ele morreu por mim, então eu vivo por Ele. Jesus morreu por mim, aí então eu tenho condições de poder morrer também por Ele. Uma certa feita perguntaram para Jesus: Jesus, qual é o maior mandamento? E Jesus respondeu: o maior mandamento é amarás o teu Deus de todo o teu coração, amarás o teu Deus com toda a tua alma, amarás o teu Deus de todo o teu entendimento. Esse é o maior mandamento. Então, quando nós amamos a Deus, nós nos entregamos para Deus. Então, realmente, quando você quer se entregar aos outros, servir aos outros, primeiramente você precisa se entregar a Deus. Por quê, pastor? A Bíblia diz em 1 João 4:8, a segunda parte, Deus é amor. Ou seja, a essência de Deus, a natureza de Deus, o caráter de Deus é amor. Quando você se entrega para Deus, e a Bíblia diz, né, filho meu, dá-me o teu coração, Deus está pedindo você por completo. Quando você se entrega por completo a Deus, sem reserva, de uma forma irrestrita, Deus vai morar dentro de você e o caráter, a essência de Deus é amor. Você vai amar, simplesmente vai amar. Aí você vai estar com o dom supremo, como diz em 1 Coríntios capítulo 13. O amor, ele não age em ciúme, o amor, ele não é ciumento, né? O amor, ele tudo sofre, tudo crê, tudo suporta. Ou seja, quando você ama, esse amor, que é um amor ágape, é um amor incondicional, você se doa também para as pessoas. E você se doa para as pessoas porque você já se doou para Deus. Então, de que forma eu posso expressar esse amor? Algumas atitudes muito específicas eu posso ter que vai expressar esse amor. Primeiro, obedecendo a palavra de Deus. Em João 14:15, versículo 15, versículo 21 e versículo 23 nos fala. Ou seja, se nós amamos a Deus, nós precisamos guardar os seus mandamentos. O que é guardar os mandamentos? É praticar a sua palavra. O que é praticar a sua palavra? É obedecer a sua vontade. Simplesmente isso. Quem ama, obedece a palavra de Deus. Pratica a palavra de Deus.
E a maior manifestação de amor é o de entregar a própria vida, como diz lá em João 15:13 e Romanos 8:36. Romanos 8:36 diz assim: como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Ou seja, nós já estamos mortos. Quando aceitamos Jesus, nós morremos. Morremos para as nossas próprias vontades, morremos para as nossas necessidades, morremos para o mundo, morremos para quê? Para viver com Deus. Assim como Jesus, ele não tinha vontade própria, ele queria obedecer ao Pai, ele queria agradar ao Pai, ele queria obedecer ao Pai. Assim também nós devemos seguir as pisadas do Mestre. Ele pisou, ele falou, ele agiu, ele pensou, ele sentiu. Assim que o cristão verdadeiro deve seguir. Ou seja, não é uma lei que vai estabelecer regras, mas é uma vida com Deus, baseado na sua palavra, sim. Então eu vou obedecer às regras, sim, mas de uma forma natural, porque o Espírito Santo vai me guiar, vai me direcionar para que eu obedeça, mas não por medo da pena, mas sim porque eu quero agradar a Deus, porque eu preciso, eu tenho necessidade de estar perto do Senhor. Por isso que eu obedeço a sua palavra. Então, se nós quisermos ser discípulos de Jesus, eu preciso morrer. Marcos 8:34 até o capítulo 9, versículo 1 diz assim: então ele chamou a multidão e os discípulos lhe disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos. O capítulo 9, versículo 1 diz: eles disse: garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum, experimentarão a morte, antes de verem o reino de Deus vindo com poder. Então nós aprendemos uma palavra muito interessante. Se você quer ganhar a tua vida, você vai perder, mas se você perder a vida por amor a Cristo, você vai ganhar. Ou seja, precisamos morrer. Quando nós morremos para nossas próprias vontades, nossos próprios pretensos direitos, nós vivemos para Deus. Então Deus, ele nos chama para sermos seus embaixadores nessa terra. E Deus, ele nos usa. E Deus age em nós, ou seja, dentro de nós, mudando radicalmente nossos pensamentos, mudando nossas emoções, mudando nosso temperamento, fazendo com que nós tenhamos controle através do Espírito Santo do nosso temperamento e principalmente fazendo com que nós sejamos pessoas melhores a cada dia, um pai melhor, um marido melhor, um filho melhor, um empregado melhor, porque nós não servimos como estamos servindo a homens, servimos a Deus. Ou seja, tudo que nós fizemos é para agradar ao coração do nosso Pai. E uma coisa muito interessante, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo. Então eu aprendo uma coisa muito interessante, eu preciso negar. A palavra é uma autonegação. Então essa caminhada cristã não é uma caminhada de gratificação, mas também de renúncia. Ou seja, tem o ônus e tem o bônus. Eu preciso compreender, eu preciso tomar a cruz. E uma coisa muito interessante é que às vezes nós não compreendemos o significado correto de tomar a cruz. Às vezes nós temos um significado que tomar a cruz é o fardo que nós devemos levar. É a cruz, é aquele peso que nós devemos levar. Mas a cruz não é esse sentido. A cruz, na verdade, é uma declaração pública
que eu estava sentenciado à morte. Então, sem cruz não há discípulo. Lucas capítulo 14, versículo 27 e o versículo 33 também nos fala isso. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser o meu discípulo. Então, se eu não compreender que eu já estou sentenciado à morte, ou seja, para Deus já estou morto em Cristo, para viver por Ele, não posso ser discípulo do Senhor. Então, para ser discípulo de Jesus, eu tenho que ter a disposição de morrer. Morrer para os meus, para a minha vontade. Morrer para os meus sentimentos e viver para Cristo. Você quer ser meu discípulo? Essa é uma pergunta que o Senhor está fazendo hoje. É uma pergunta que o Senhor vai fazer até o fim. Lá em Lucas capítulo 14, versículo 28 a 32, Jesus fala sobre uma construção, ou seja, nós devemos calcular qual é o preço para sermos discípulos do Senhor. Lá ele fala sobre um homem que vai fazer uma construção e tem que analisar se é possível terminar essa construção. Se ele vai para uma guerra contra outro reino, se é possível vencer essa guerra. Ou seja, há um preço a ser pago para isso. Então, você tem que fazer o quê? Colocar na ponta do lápis e ver quanto vai custar realmente ser discípulo do Senhor. Calcule aí e veja se você dá conta de chegar até o fim. Isso é muito importante. A palavra de Deus diz que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Você compreende que para você viver e uma vida eterna, você precisa morrer para hoje, para Jesus, ou seja, deixar que Ele tome conta dos teus pensamentos, dos teus sentimentos. Assim você será verdadeiramente discípulo do Senhor. Você está disposto a pagar o preço? E muitas vezes o preço é ficar longe da família, muitas vezes o preço é ser acusado, muitas vezes o preço é ser caluniado, muitas vezes o preço é até ser morto. Quantas e quantas pessoas hoje ao redor do mundo são presas, são muitas vezes mortas porque são discípulos do Senhor e elas estão dispostas não só a viver por Cristo, mas também a morrer por Cristo. A igreja primitiva, muitos foram mortos nas arenas por leões, foram crucificados, foram ateados fogos e mesmo assim eles cantavam, eles glorificavam, porque eles sabiam que aquela dor, que aquele sofrimento era apenas passageiro, mas a vida eterna estava lhe esperando. Jesus estava de braços abertos, esperando-os. Então, queridos, calcule e verifique. Você está disposto a ser discípulo do Senhor? Você está disposto a se sacrificar até o fim pelo Senhor? Essa é uma pergunta que não quer calar. Nós vamos continuar essa pregação, essa palavra, na próxima semana, se Deus quiser. Eu quero agora orar para que Deus te abençoe. Deus amado e Deus bendito, que o Senhor possa estar abençoando esse servo, essa serva, esse irmão, essa irmã que está ouvindo essa palavra, que o Senhor possa completar tudo aquilo que não foi dito, que o Senhor possa falar ao coração dessa pessoa e que essa pessoa compreenda a necessidade de se ofertar, de se doar a si mesmo ao Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Amém e amém. Olá, eu sou o pastor Adão Lemos do Instituto Teológico Batista Catarinense. Eu quero te convidar para um curso de teologia. Esse curso tem duração de 2 anos, acontece todos os domingos, das 9 às 11h30,
na faixa velha de Camobi, RS 509, número 3278, na Igreja Batista Vida Nova de Camobi, no Pé de Plátano. Você é o nosso convidado especial. Participe!